destaque, né? E alguns eu gostaria de destacar mais, né? Como, por exemplo, em 2013, a criação do DOAGE, que é uma coisa que nos ajuda demais para acompanhar, especialmente o que está em acesso aberto, assim como também em 2002, que foi a fundação da Sherpa, e que depois surgiu o Sherpa Romeu, que nos auxilia demais também no desenvolvimento dos nossos repositórios, para identificar aquele título de periódico, qual é o tempo de embargo, né? Que a gente faz esse trabalho hercúleo, né? E, na minha concepção, às vezes muito chato e ridículo, a gente tem que limitar o acesso de um conteúdo que é científico e que deve ser um bem público, especialmente porque ele foi pago, na maioria dos casos, no Brasil especialmente, por universidades públicas que recebem dinheiro público. Então, é dolorido, especialmente no Brasil, falar de acesso aberto, ter que discutir e incentivar o acesso aberto, né? Muito diferente de outros países, né, ao redor do mundo, em que as universidades são privadas e a pesquisa é privada. A nossa não, a nossa pesquisa, posso dizer que 90% dela é praticamente pública, né? 80% dela, no mínimo, é pública. Então, é complicado. Eu vi falando hoje do Zenodo, queria fazer só um comentário sobre o Zenodo, que foi lançado em 2013. O Zenodo, ele fornece um identificador único, né, um PID, só que ele não é um identificador único contextualizado. Você não vai conseguir obter dados dele se você jogar em algumas ferramentas de recuperação de dados vinculados ao DOI, você não consegue. Então, por exemplo, se você colocar um DOI do Zenodo no seu Lattes, ele não consegue trazer as informações. Tá? Então, essa é uma diferença, mas ele é de graça, é uma solução para quem não tem repositório. Me quebra o galho muitas vezes, né, quando você tem que indicar, e é uma coisa totalmente diferente, que não cabe no repositório, você indica o Zenodo para um docente, para um pesquisador. E, mais recentemente, alguns marcos são importantes para a nossa trajetória aqui. Por exemplo, o Horizon 2020, que eu vou falar daqui a pouquinho. O OA 2020, que também é decorrente disso, em 2016. 2018, o Plano S. Em 2019, o primeiro acordo transformativo, né, que foi feito pelos alemães, no Project Deal. E um dado importante, que foi a semana passada, o DOAGE atingiu na semana passada mais de 20 mil títulos de periódicos indexados em acesso aberto. Então, são dados bem interessantes. Para começar a falar da questão de política e das iniciativas, não tem como não falar do que vem mudando a nossa discussão sobre acesso aberto nos últimos anos. O Plano S, o fatídico. E o que é esse Plano S? O Plano S foi uma iniciativa para publicação em acesso aberto, como já foi dito aqui, é um acesso aberto, só que é um acesso aberto você paga para publicar, né, a forma de pagar. O APC é um modelo que segue a via dourada, que muitas vezes, para a minha concepção também, não é a melhor solução, a gente pagar mais ainda para publicar. Então, continua sendo um processo em que você só alimenta a máquina da produção. E o pesquisador rala para conseguir pagar, né? O Plano S estabelecia que, a partir de 2021, as publicações científicas resultantes de pesquisas financiadas por instituições públicas fossem publicadas em periódicos ou plataformas compatíveis com acesso aberto. Vocês vão ver mais para frente o que isso impactou de fato em muitos países mundo afora. Eu trago alguns dados de acesso aberto, de conteúdo em acesso aberto para vocês, em alguns slides mais para frente. Tudo isso financiado, né, na Europa pelo Horizon 2020, que hoje é o Horizon Europe. Quando ele foi lançado lá em 2014, eles tinham uma linha de financiamento de 30 bilhões de euros. Hoje eles estão na casa dos quase 100 bilhões de euros, 95,5 bilhões para todo o projeto Horizon Europe. Claro que ele não compreende somente a publicação científica, né? Esse dinheiro vai ser também utilizado em infraestrutura, e é um projeto a longo prazo, ele vai até 2027. E é interessante porque a discussão hoje é que esse dinheiro não é suficiente para o que está acontecendo na Europa, nem um pouco. Não tem, na verdade, é uma expressão antiga, né? É o saco sem fundo, né? A gente vai jogando, 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 e você não vê o resultado. E a gente vai ver por quê. Ou eu vou discutir com vocês o porquê disso também. E aí o que aconteceu? Então veio o Plano S, a gente teve esse investimento absurdo da União Europeia, então a Europa se tornou o berço do acesso aberto.
E aí começaram a mudar a chavinha. Beleza, vocês querem publicar em acesso aberto? Então vamos pagar para publicar. Mas não, é muito caro. Depois de anos discutindo, chegou-se aos famosos acordos transformativos, que é a mudança da chavinha. Ah, tem aqui, Rosa. Roubei uma garrafinha. Ops. Volta. Que é a mudança da chavinha, né? Mais ou menos. Você vai continuar pagando, isso não muda. Vai gastar muito dinheiro. Mas antes você pagava para ler e pagava para publicar. Aí, com o acordo transformativo, não. Você vai pagar uma taxa e você vai poder ler à vontade, publicar à vontade. É lindo, o mundo é fantástico, gente. É uma, né? Então, a chavinha supostamente foi mudada. Então, os acordos transformativos se tornaram a grande vedete em 2019, né? Até ano passado, pelo menos. Porque esse ano já tem algumas discussões, bem como o Washington já nos lembrou, né? A Europa começou a sentir. E eu estive recentemente num evento e a questão toda eram pelo menos 16 instituições europeias participando. E a grande questão é como manter esse esquema funcionando. Não dá, ele é insustentável. Porque, primeiro, vocês veem aqui, é um processo. A instituição paga para ler o periódico, o financiador do autor paga para publicar. Esse era o processo antigo. No novo, a instituição firma um acordo, como eu disse. Só que esse valor é baseado no quê? Numa média do que você publica e do quanto você pagava. E aí, para ter essa média, você não tem transparência. Essa foi a grande reclamação dos 16 colegas, 16 instituições, 16 não, 17, mais, porque 16 eram participantes, tinha o pessoal organizando, então nós éramos 19. 19 instituições discutindo a mesma coisa. Eles não tinham transparência. Eu me lembro que a Adriana me pediu para conversar com uma empresa, para essas questões do acordo, e é uma coisa que me interessa. E eu pedi para uma empresa que me mandasse dados, isso em 2022, uma grande editora, não vou falar qual, mas uma grande editora, que a USP publica muito nela, e eu pedi, olha, para a gente começar a conversar sobre acordos transformativos, eu preciso de dados. Eu preciso que você me mande uma tabela simples, assim, eu quero saber o que a USP publicou em acesso aberto, e eu quero saber quem pagou por isso. Eu quero saber quem pagou e quanto pagou. A hora que você me dá esse dado, a gente pode começar a discutir. Porque se não tem transparência, como é que você pode discutir com alguém o valor que você vai pagar? Não dá. Até hoje não recebi. Enfim, mas o que acontece no mundo? Né? Para o Plano S foi realmente um divisor, todo mundo decidiu, não, agora o acesso aberto tem que ser... E calhou de ter uma pandemia no meio, né? Que todo mundo queria ter acesso ao conhecimento imediato. Tudo que era publicado sobre o tema tinha que estar disponível. Existia uma política de acesso aberto, né, de incentivo ao acesso aberto de 2013, nos Estados Unidos. Então, vou trazer algumas políticas. Tá? Então, aquela foi a europeia, essa é a estadunidense. Foi assinada há 2 meses atrás pelo governo Biden, que agora ele diz o seguinte, eu quero que toda pesquisa que foi financiada ela tem que estar disponível, sem embargo, e livre para todo mundo. A teoria é sempre bonita, né? A questão é que ninguém avisou para as editoras que isso vai mudar do dia para a noite. E não é. Essas mudanças não ocorrem. Não é à toa que temos empresas na Bolsa de Valores, né, com ações das Bolsas de Valores, que lucram acima das maiores empresas, e eu digo maiores empresas como IBM, como Amazon, como Microsoft, elas lucram acima disso e são editoras. E não é uma, 2, são mais. Então, o percentual de lucro anual dessas editoras é muito maior do que essas grandes companhias mundiais, né? Mineradoras, para vocês terem ideia, é nesse nível. Quem quiser, tem uma apresentação que a gente fez ano passado, na Semana do Livro da Biblioteca, eu trago vários números sobre isso, os percentuais ano a ano e como ele vem crescendo para essas editoras. É incrível. Mesmo em anos de dificuldade financeira para o mundo todo, elas lucraram, porque conhecimento todo mundo quer comprar. E a gente, como biblioteca, sofre para poder pagar e tem que pagar, porque o usuário final precisa do conteúdo. Né? E aí nós temos no Brasil também políticas, algumas políticas. Né? A FAPESP tem uma de 2021, que atualizou aquela de 2019.
e que diz, né, seguinte-se a política. Primeiro, vamos lá. Ele estabelece que os textos completos de artigos ou tipos de comunicação científica originados de pesquisas e projetos por ela financiados, parcial totalmente, publicados em periódicos nacionais, sejam depositados. Tem que sejam depositados. Repositório institucional de trabalhos científicos. Seguindo-se a política para a disponibilização e acesso aberto de cada revista. Olha, tem que pôr, mas você tem que seguir o que a editora mandar. Então, não muda nada. Na boa. A regra do jogo continua a mesma. Infelizmente. Mas a política está lá. Né? E agora existe também depósito de dados, que a professora vai falar também amanhã. CNPq, o Washington trouxe já, eu estou aqui chovendo no molhado, você já explicou muito melhor que eu, a criação do Consciência, né, esse consórcio, que visa também tornar a ciência... vai ter instrumentalização para tornar a ciência mais aberta, né, para apoiar repositórios de instituições. Eu sei que a atualização que a gente tem aqui tem novos membros já, né, no Washington, no consórcio, e que a RNP entrou logo após também, e que isso é importante, porque tem uma grande infraestrutura de tecnologia para apoiar. Né. Então, há iniciativas brasileiras também, né, em termos de políticas nacionais de incentivo. Apesar de não serem coordenadas, né, a gente tem cada um fazendo uma coisa, como, por exemplo, a CAPES, né, que decidiu fazer um questionário consultivo, e com, minha opinião, Anderson de Santana, bibliotecário. Tá? Não é opinião USP, não é opinião ABCD, é Anderson. Muito focada na manutenção ou na entrada de cabeça nos acordos transformativos. Isso é muito complicado, e eu acho que a comunidade que está aqui, bibliotecária especialmente, que tem esse papel de estar nas pontas, de conversar com o corpo docente, com aqueles que fazem parte dos núcleos, né, dos grupos que fazem avaliação, tem que conversar com os colegas. Porque eu estou dizendo, e eu constatei isso, os acordos transformativos não são a solução. A CAPES está querendo entrar nessa seara. E vai acabar fazendo uma mudança, porque a verba... O cobertor é pequeno, o cobertor é curto. A gente sabe, a verba da CAPES tem sido cortada. Aliás, cortou semana passada, Edi, né? Mais um grande corte. E, no fim, o que os acordos transformativos vão fazer com a CAPES? Não sei. E aí eu pergunto, como é que a CAPES está pensando e onde vai ser depositado o artigo? Vai ser para o autor? O autor vai poder depositar no repositório dele? Mas o acordo é da CAPES, vai continuar. Então, esse tipo de coisa é uma discussão que tem que ser feita, porque quem paga, geralmente, é quem que detém o documento. Falo isso porque já conheço essa história da CAPES há alguns anos, em que ela queria desenvolver um repositório próprio. Repositório institucional, diz muito bem, é da instituição. Adoro gato, gente, adoro gato. E a CAPES pode apoiar, mas o repositório institucional é seu. Ele é da USP, da Unesp, da Unicamp, da Unifesp, da FRJ, ele é das universidades. Né? Então, só para a gente ter um entendimento assim e a gente poder colaborar na discussão quando ela vier. É bom a gente ficar atento, sempre. Bom, e o que tudo isso gerou? Esse é um dado de ontem. Tá? Peguei bem novinho. Isso aqui são dados da Scopus, a evolução da produção em acesso aberto. Vocês veem que o Brasil não tem uma grande mudança, porque o Brasil sempre já teve uma alta produtividade em acesso aberto, né, percentualmente. Mas vocês vejam que de 2001 a 2010, e aí no segundo momento, que é o verdinho, de 2011 a 2020, houve um grande crescimento. Já começa, né? É quando o acesso aberto começa a criar poder, forma na Europa. Eles começam a investir, né, nos Estados Unidos. Mas o crescimento desses 2 anos e meio, porque eu contei 2023 aqui, a gente tem 2 anos, na verdade, né, 2021 e 2022, de publicação em acesso aberto. Ela já deu um boom em crescimento. Por quê? Porque até 2021 a Europa tinha que ter toda a produção em acesso aberto. Né? Eu acho ótimo ter isso tudo em acesso aberto. Para nós é fundamental. Mas será que é sustentável? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E será que é sustentável quando a gente olha para um dado desse e vê que 5 editoras compreendem mais de quase 32%
de todo o catálogo da Scopus, do índice da Scopus? Não é uma coisa estranha, né? E são as editoras também. Existe um artigo muito bacana, que é o Oligopólio da Ciência, recomendo que vocês leiam. Ele trata justamente sobre um estudo a longo prazo, inclusive, que identificou que 30% de tudo publicado está na mão de 5 editoras. Muda um pouco a lista aqui, porque é a ACS no lugar da Sage, mas é essa daí, essa é a linha. Então, é sempre bom olhar esses dados e falar, Ah, e uma coisa, óbvio, esses títulos que são desses 32% são creme da ciência. Por que será, né? Não consigo entender. Por outro lado, a gente tem o DOAGE, nosso querido DOAGE, que atingiu a marca, como eu falei já, de mais de 20 mil títulos, 20.009 até anteontem. Foi quando eu exportei os dados para atualizar minha tabela, que eu mantenho essa tabela atualizada. Ano a ano, mas eu atualizo, toda vez que eu apresentação, eu atualizo ela uns 2 dias antes da apresentação. Só para voltar? Então, vocês vejam, é um crescimento constante. Teve aí uma queda entre 2021, mas ela tem se mantido. E o que é importante? Então, todo mundo procura a solução para acesso aberto. Como que a gente resolve essa questão? A gente quer publicar, a gente quer ter tudo em acesso aberto, mas a gente tem que pagar o APC, senão não tem jeito. Tem outras vias, meu povo. A América Latina tem a fórmula, né? Mas tem outros problemas envolvidos, né? Mas a gente tem a fórmula. Eu pus aqui 98, 98, está certinho. A Cielo, em 98, tem um acervo gigantesco. O Redalic tem uma infraestrutura de tecnologia absurda de apoio ao pesquisador. O Latindex, nosso velhinho Latindex, continua vivo e só crescendo. O Lar Referência, um grande metabuscador, que a gente consegue ver a quantidade de produção da América Latina, ele ainda está, eu ainda diria que está embrionário, né, Washington? Ele ainda tem muito a crescer, porque a gente não tem a indexação de todos os nossos conteúdos lá ainda. A América Latina tem muito conteúdo de acesso aberto. O problema é que, tanto a América Latina quanto o sul global como um todo, né, é sempre visto como a periferia da ciência. Existem trabalhos bem interessantes, que vocês vão achar inclusive um de 2018, 2016, se não me engano, no Encontro Brasileiro de Ciência de Bibliometria. Ele tem um trabalho sobre a periferia da ciência. É bem bacana. Eu esqueci o nome do pesquisador, ele é catalão, esqueci o nome dele agora. E aí a gente olha isso daqui, ó. Acesso aberto na América Latina, o ecossistema editorial global sem APC. Olha a nossa América Latina, com 95,4% do que está no DOAGE, em acesso aberto, é sem APC. É um número muito expressivo. Estava falando com a Elizabeth que até dia 27 de setembro, a África tinha 70% das suas revistas sem APC. E, por algum motivo, nesta semana, quando eu tirei os dados, ela passou para 42%. E diminuiu assim, quase 500 títulos sem APC. Eu não sei o que houve de atualização no DOAGE, mas a gente podia ver assim, o sul global muito forte, mas agora a África está com esse número que me estranhou bastante. Mas esse é um mapa do que é possível na América Latina. É possível. Por quê? Porque o acesso aberto, esse acesso aberto, né, sem APC, que é o que a gente chama de acesso aberto diamante, ele é financiado, e isso aqui eu estou usando um slide da doutora Ariana Becerril Garcia, da Redalic da América, que traz aí um mapa de quem financia esse acesso aberto sem APC. Vocês podem ver que, por setor, as universidades são as que mais financiam. Aqui no Brasil, se a gente olhar para as revistas em acesso aberto que não cobram APC, é quase mais de 90%, sem dúvida, né, são de universidades. Aí, considerando a América Latina como um todo, América Latina e Caribe. Tá? Quando eu falo América Latina, é porque eu falo América Latina e Caribe. É o setor que é público, né, sem lucro e sem visão de lucro, 96% é. E, nesse caso aqui da instituição, instituições privadas, porque pega a América Latina e Caribe como um todo. No Brasil, a gente sabe que é público quase mais de 90% desse incentivo. É possível, tem que ter investimento público, obviamente, mas é possível fazer ciência, acesso aberto, no modelo diamante. É possível. É mudar a chave, aí sim é mudar a chave. Eu vou deixar de pagar
para uma editora e vou investir no acesso aberto diamante e vou investir nas revistas que cada instituição investir. Mas é muito difícil, é utópico, eu diria, porque é mudar muito e é quebrar uma regra de jogo que é muito difícil de ser quebrada. E eu trago um exemplo, né, iniciativas, né, como já disse, do OAGE, mas uma iniciativa que é muito de alto sucesso. O nosso portal de revistas da USP. É uma das maiores instalações de OJS no mundo, está entre as maiores instalações, especialmente em número de downloads. Em termos de downloads, se não me engano, Beth, ele perde só, acho que, para 2 outras instituições, uma na África e uma na China. É um portal de alto impacto, né? A gente percebe com base em fatos, ele é usado, ele é utilizado nisso, né? Então, só em 2022, a gente teve 11 milhões de downloads, 24 milhões de visualizações. Ele é um sucesso, né? E a gente tem vários como esse pelo Brasil, né? E financiados por universidades, na sua grande maioria. E dos 142 títulos, praticamente todos eles são em acesso aberto, né? Alguns, obviamente, têm cobrança de APC, mas não são apoiados pela instituição. A universidade não apoia esses títulos, né? E aí a gente tem algumas outras soluções, né, iniciativas que nos apoiam. A Amélica. A Amélica é um projeto que foi desenvolvido, é uma iniciativa, né, que foi desenvolvida junto com a Rede ALIC, que cria uma infraestrutura, estou acabando, que cria uma infraestrutura para publicação científica. Então, a Amélica, nela você tem aqui embaixo eu pus, né, alguns títulos de jornais, de periódicos. Brasileiros são muito poucos ainda. Por quê? Porque a maioria segue modelo Cielo, e aí muitas vezes não é compatível com o XML. Mas o que a Amélica fez? Falou, bom, a gente quer ter os dados, assim como a Cielo, aqueles dados estruturados, que a Cielo pede marcação para cada artigo. Eles criaram uma ferramenta na Amélica, junto com a Rede ALIC, que ele consegue marcar sem custos. É uma ferramenta automatizada que faz a marcação. Então, a Amélica tem toda uma... Se vocês olharem, recomendo que entrem, tem link aqui na apresentação, a gente vai compartilhar. E eles têm uma infraestrutura muito forte de tecnologia para apoiar a publicação científica, né? E aí você vai ter evidências. Assim como a Cielo tem, eles conseguem ter evidências com base em fatos, não em suposições. Então, para finalizar, algumas inquietações, né? Sustentabilidade da ciência aberta, transparência dos dados, manutenção do sistema de publicação científicas das ciências, baixa valorização da ciência regional e baixo investimento. Vamos lá, começar pela primeira, sustentabilidade. Como eu disse, vários colegas ao redor do mundo estão reclamando, o Washington já confirmou também, que o modelo que foi adotado pelo Plano S, paga e leia, né, pague, leia e publique, ele é insustentável. Você não tem mais condições de manter, porque o custo anual só cresce, porque, obviamente, você quer publicar, você vai publicar mais, né, você quer publicar. E aí, no ano seguinte, olha, você teve um crescimento aqui da publicação, você publicou 20% a mais, a gente tem que dar um aumento também no valor. Então, é nessa linha, é complicado. É muito difícil chegar a um denominador comum para as instituições e as editoras, especialmente porque a transparência dos dados ela praticamente não existe. Você recebe lá uns dados, você que se vire, você que lute para analisar aqueles dados. E não necessariamente a gente tem equipe qualificada o suficiente para ajudar nessa análise, né? Isso é bem difícil. Mas eu acho que a pior para mim é a manutenção de sistema de publicação científica baseado em citações. A gente só baseia a nossa ciência em citações e não em impacto social, que é muito difícil de mensurar. Óbvio, eu sei que é. Medir impacto social, né, é muito difícil. Mas, como há infraestruturas mundiais trabalhando em prol de tantos indicadores, né, por que a gente não cria uma infraestrutura para isso? E é possível. Quando você começa a usar robôs, né? Hoje, com a inteligência artificial, especialmente, você usa robôs para fazer análise de notícias, de políticas públicas. Você consegue mapear quem está envolvido e que trabalhos gerados, resultados que geraram de pesquisa que foram importantes para aquela política pública, por exemplo, né? Então, a gente continua alimentando. E aí é um papel também bibliotecários conversarem com seus professores que fazem parte dos comitês de avaliação para a gente começar a repensar o modelo.
Porque tudo bem, eles têm uma liberdade, a CAPES dá liberdade. Mais ou menos. A CAPES diz para eles, olha, vocês podem sim, mas usem ou o JCR ou o SAIMAGO, o SJR. Né? Fiquem à vontade de usar um dos dois. Não tem alternativa. Né? Então, é complicado. Baixa valorização da ciência regional, a gente sabe disso, por que a gente tem uma cobertura tão baixa de títulos. Não tão baixa, né? Hoje até melhorou, mas ainda continua baixa. De títulos da América Latina e do Caribe, ou do Sul Global, indexados nas grandes bases de dados como Scopus e Web of Science. Né? É um filtro muito fino para a gente passar. Então, esse é um grande problema. A gente não tem a nossa produção valorizada, e a gente tem uma alta publicação, que infelizmente a gente não tem como mensurar na totalidade, mas o Washington está trabalhando para isso. Né? Pelo menos a brasileira, e a América Latina também estão com as parcerias, mas é fundamental a gente ter essa noção do que a gente de fato publica. Né? E o baixo investimento em infraestruturas abertas. A gente continua focando em uso de ferramentas pagas, né? E de editoras, a gente continua assinando ferramentas porque a gente não cria as nossas também. E a gente tem um monte de ferramentas, o Washington mostrou, a gente tem OpenAlex, OpenCitation, que são ferramentas que hoje estão sendo usadas por esses colegas que eu falei da Europa, todos estão desesperados trabalhando para criar seus plugins para usar o OpenAlex. Porque não aguentam mais pagar o Scival, não aguentam mais pagar o Insights. Né? E a gente aqui na USP tem Insights, tem Scival e tem o Dimensions. Né? E na reunião eles falaram, vocês são ricos, porque a gente tinha os três aqui. Então, a gente tem que focar no que o IBICT está fazendo. Né? Eu acho que isso é uma ótima iniciativa para a gente poder avançar. É isso. Obrigado. Obrigado, Anderson. Bom, nós vamos fazer o mesmo modelo que nós fizemos de manhã, então agora eu vou chamar a Eidi Abdala, né, que vai falar sobre repositórios institucionais de acesso aberto, a experiência da Faculdade de Medicina da USP. Bom, a nossa colega Eidi, ela possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito da USP, graduação em Biblioteconomia e Documentação pela ECA USP e também mestrado em Ciência da Informação, também pela ECA. Atualmente, ela é bibliotecária-chefe aqui da Divisão de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Medicina e Filosofia. Estou querendo te roubar, Eidi. Pois é, né? Você sabe que eu prestei, né? Mas eu parei. Olha só, gente, tá vendo o que a gente fica sabendo? Então, vamos lá. A porta está... professor, desculpa, mas eu tenho que falar, a porta está aberta, tá? Se quiser. Da Divisão de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Medicina, aqui, nossa anfitriã. A palavra é sua, querida. Bom, obrigada, boa tarde para todo mundo. Depois do almoço, realmente, as coisas ficam um pouquinho mais lentas, né, Anderson? Então, a gente vai trabalhar agora com um aspecto mais prático, né, da atividade aí da ciência aberta, do acesso aberto. É uma experiência que a gente está desenvolvendo aqui há já bastante tempo, né? Como eu sei que esse simpósio ele é aberto também a não bibliotecários, o que nos dá muito prazer, porque a única forma de trabalhar na ciência aberta é de forma integrada, gente. Isso, assim, ponto pacífico. Tá? A gente não vai avançar se a gente não aprender a trabalhar junto, de forma multidisciplinar. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos que, para muitos de nós, a gente já bateu aí várias vezes. Tá? Esses conceitos são um resumo do que aparecem no site do IBICT, então, que são os repositórios digitais. São bases de dados online, tá? Então, a gente está acostumado, né, dentro das bibliotecas, muito com o formato impresso. Então, aqui a gente está falando nessa transição para o digital, que reúnem de maneira organizada, tá? Então, nisso a nossa contribuição é muito grande, né, a produção científica de uma instituição ou de uma área temática. Os repositórios digitais, eles armazenam arquivos de diversos formatos, tá?
Em termos de produção científica, a gente vai trabalhar mais aí com os formatos ligados a texto, então vai trabalhar com bastante PDF, Word, esse tipo de formato, mas qualquer tipo de formato é possível ser armazenado. Eles proporcionam maior visibilidade para os resultados de pesquisa e possibilitam a preservação da memória científica da sua instituição. Tá? Então, esse também é um fator de muita preocupação dentro da área, principalmente porque é o que a gente vê, né? O papel dura, né? E o digital, a gente perde muito. A transição de um formato para o outro, tá? Os repositórios fazem isso, fazem essa gerência, essa gestão com uma maior facilidade. Então, é um grande aliado das bibliotecas. Os repositórios digitais, eles constituem uma das estratégias propostas pelo movimento de acesso aberto, justamente para a promoção da literatura científica de forma livre e sem custos de acesso, tá? Ou, diria, com custos distribuídos de acesso. Tá? Bom, no Brasil, o IBICT lançou o primeiro edital junto com a FINEP em 2009, e ela contemplou 27 instituições, além de 5 do projeto piloto. Tá? A Rosa, que está aqui comigo na medicina e é responsável por esse observatório, a equipe dela é responsável, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Fizemos parte desse projeto piloto. A Rosa estava na veterinária, juntamente com o pessoal da ECA, da IASH, e no CIB, com a professora Sueli Mara, né? E a gente vê que a questão dos repositórios assim, é crescente no mundo. Então, aqui eu trouxe algumas estatísticas do OpenDoar. Tá? Então, se vocês entrarem hoje no site do Sherpa Romeu, vocês vão ver que eles juntaram vários serviços. Tá? Então, agora o Sherpa, o OpenDoar, está tudo junto. Tá? E eles têm uma notícia triste falando que eles perderam vários dados. Tiveram um problema de hacker, de invasão, tá? Mas aqui, as estatísticas que a gente tem aqui de crescimento, vocês veem essa linha, essa curva aí bem bonita. Tá? Então, em 2005, tinha um registro de 63 repositórios, e agora, em outubro de 2023, 5.888. A próxima estatística é uma estatística por país. Tá? E a gente também, relativamente, está bem na fita. Né? O Brasil aparece aí em 9º lugar, com 173 repositórios. Então, a gente tem os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido na frente. Né? Mas a gente tem grandes países depois do Brasil. A gente tem a França, a Itália, a Índia, Canadá, Austrália, a China, né? Holanda, enfim, tá, na primeira transparência eu coloquei o link, depois, quem tiver curiosidade, a gente vai colocar as apresentações disponíveis, pode navegar e ver aí outras estatísticas. Essa daqui também achei interessante para contextualizar a questão do repositório que eu vou mostrar para vocês. São os repositórios por assunto. Tá? Então, no mundo todo, a temática que mais se tem é ciências sociais. Tá? Aí, Adriana. Aí a gente tem aqui a parte de saúde e medicina, em 5º lugar, com 4.017. Tá? Então, tem ciência, humanidades, tecnologia, artes, engenharia, matemática e outros, tá? Outras temáticas. E aqui, uma estatística dos repositórios por tipo. Tá? Então, assim, a maior quantidade de repositórios, eles trabalham com os artigos publicados nos periódicos. Desculpa. Depois, teses e dissertações, livros, capítulos de livros, e aí uma outra tipologia, tá? Então, eventos e tudo mais. Perdão. Bom, então, um questionamento, né? Quanto custa o acesso aberto? O acesso aberto é de graça? Tá? Por que eu trouxe esse questionamento?
justamente por conta, né, do público que a gente trabalha. Obrigada, Adriana. Recentemente, uma professora conversando comigo, ela falou assim, para que eu preciso de biblioteca? Se tudo que eu quero está aqui, ó, na ponta do meu dedo. Não? E é muito triste para a gente que trabalha com informação escutar esse tipo de informação, mas a gente tem que trazer argumentos para poder responder essas perguntas. Tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês quanto é que custa o portal de periódicos da CAPES. Tá? Algumas pessoas, inclusive aqui na USP, acham que o portal de periódicos da CAPES é de acesso aberto. Tá? Para os bibliotecários pode parecer risível, mas isso é preocupante. Tá? Se vocês soubessem o nível de onde vêm esses comentários, vocês ficariam preocupados. Tá? Então, em 2022, tá, foram gastos quase 500 milhões de reais para disponibilizar as revistas, os livros e as bases de dados que as universidades públicas paulistas utilizam, as universidades federais públicas, né, utilizam. Mas pergunta para o Hospital Sírio-Libanês se o portal de periódicos é de graça. Pergunta para o Hospital Albert Einstein. Tá? Pergunta para as faculdades de medicina privadas ou para qualquer outra faculdade de medicina, qualquer outra faculdade privada, se o acesso ao portal de periódico para eles é de graça, se é acesso aberto. Tá? Eles vão ter uma noção muito clara de quão pouco eles têm de dinheiro no orçamento para poder pagar esse acesso. E aqui na USP? Tá? As revistas que eu acesso na USP são de acesso aberto. Né? Então, as pessoas falam assim, não, porque eu entro lá e não sabe como é que funciona a infraestrutura, como é que é essa malha da internet, esse acesso por IP, esse acesso por identificação da instituição. Tá? Então, aqui é o orçamento de 2023. Então, para a assinatura de periódicos, foi previsto aí um orçamento de 6,5 milhões. Tá? O professor Paulo Martins já falou da dificuldade de usar a verba, e existe sempre uma contenção. Na segunda linha, a gente tem aí um orçamento de 7,3 milhões, que é justamente para as bases de dados. Né? Então, às vezes, eu tenho alunos aqui que falam assim, o up-to-date é de graça. Viu, Adriano? Pergunta onde que faz isso, que a gente está mudando agora, né, Inaê? Pergunta quem é o fornecedor do de grátis, que a gente vai também. E mas a gente vai lançar das nossas equipes. A gente vai lançar o USP to Date, Adriana. Bom, uma outra pergunta, tá, para a gente pensar nessas questões aí. Quantos autores da USP pagaram, em média, para publicar em acesso aberto? Tá? Em 2021, eu, o Valdo e a Alessandra da Embrapa, a gente participou de um curso com o professor Jacques Markovitch, e a gente fez esse estudo. Tá? Então, a gente pegou 3 anos da produção da USP na Scopus e analisou na base de dados Scivel. Tá? Então, a gente viu que a USP publicou mais de 36 mil artigos. Então, pegando os top 10 journals das 27 áreas de conhecimento, a gente ficou com 208 títulos, tirando, né, as duplicações. Tá? Então, assim, a gente trabalhou mais ou menos com 1/3, tá? Mais de 10 mil títulos, ou melhor, artigos, né, publicações, e a gente viu 56% em acesso aberto e 44% em acesso restrito. As áreas que mais publicaram: medicina, agricultura e biociências, bioquímica e física, nessas porcentagens. Tá? E o valor médio pago em APC, a gente equalizou tudo para dólar, tá? Girou em torno de $2.740 por artigo. Tá? Então, são essas questões que eu acho importante vocês terem em mente quando a gente fala da importância dos repositórios de acesso aberto.
Bom, a Adriana, na apresentação dela, ela já falou sobre o REP, o repositório da produção intelectual da USP, tá? É o maior repositório de acesso aberto de produção científica no Brasil. Tá? Em 17 de outubro, tinha mais de 1 milhão de publicações. Tá? Essa faculdade aqui, a Faculdade de Medicina da USP, ela é responsável por 9,20% da produção que está representada no REP, tá? São mais de 100 mil publicações. Mas, mesmo assim, em 2014, nós lançamos o repositório institucional do sistema FMUSP-HC, tá? Retrospectivo à produção intelectual de 2011. E o que a gente constatou nesses últimos 12 anos? Tá? Que 38% da nossa produção, que eu falei, sistema FMUSP-HC, tá? Que é a produção do HC, não está representada no REP, ou seja, 33.900, quase 34 mil publicações. Tá? Então, isso, assim, para a gente, é mais do que motivo da necessidade da gente ter esse repositório. Tá? Então, a produção da faculdade está no REP, mas a produção do HC não está. Então, criamos o Observatório da Produção, o OPI, tá? Aqui na faculdade. Então, aqui alguns dados históricos. Aqui é a carinha do repositório e o link do acesso. Tá? Estamos dando tchauzinho para essa interface. A gente começou na versão 3.1 do DSpace e estamos indo para a versão 7.0. Tá? Até acho que começo do próximo mês a gente está lançando, né, Rosa? Tá? Então, o lançamento do repositório foi em 2014, tá? E funcionava como repositório. A gente ia lá coletando os artigos, coletando os livros, capítulos de livros e coletando as participações em eventos. São essas as tipologias que a gente decidiu trabalhar. Tá? Em 2018, ele passa a ser um observatório, permitindo a análise e o fornecimento de indicadores. Em 2021, a gente resolve fazer um trabalho, a gente estava no meio da pandemia, a gente resolve fazer um trabalho com comunidade temática e criou a comunidade Covid, ajudando bastante os laboratórios de investigação médica, que é uma das comunidades que a gente serve nesse observatório. Tá? E, em março de 2022, a gente lançou outra comunidade temática, que é ligada às ODS. Então, sempre trabalhando com a produção científica, a gente vai mapeando o que é feito e como isso é representado. Tá? Então, aqui, na estrutura, vocês veem as principais. Né? A gente tem aqui a Faculdade de Medicina, aí as subcomunidades, vão aparecer os 17 departamentos. Depois, o Hospital das Clínicas, e os 8 institutos, agora a gente vai ter um 9º instituto, Instituto Perdizes. Depois, as parcerias com o Hospital Universitário, tá? Separado o Instituto de Medicina Tropical, tá? E os 66 laboratórios de investigação médica. Então, depois, aqui embaixo, as comunidades temáticas. Então, aqui são os números do OPI, aqui do mês de outubro. Tá? Então, nós temos 54.805 publicações, em acesso aberto, 16.575, e em acesso restrito, 38.232. O que as pessoas entram em contato com a gente pelo site e solicitam documento, a gente envia, né? E, então, as pessoas podem ter acesso às pesquisas. Tá? E a gente, claro, vai seguir todas as políticas que estão definidas no Sherpa, com a preocupação dos direitos autorais, do que a gente pode ou não pode fazer, tá? Para disponibilizar, e vai acompanhando isso daí. Quem a gente segue? A gente segue só aqui, nesse sistema, FMUSP-HC, 15.368 autores. Tá? É bastante gente. Né? Para todos eles, a gente põe uma bandeirinha lá de identificação e faz as métricas individuais, tá? A partir de 2011. O índice H desse sistema, hoje, está em 333 pela Scopus. Tá? A gente tinha também a métrica da concorrente,
mas daí eles resolveram passar a cobrar para a gente poder trabalhar com os dados de citação deles, então a gente só trabalha com a Scopus atualmente. Então, acho que é importante falar isso, porque às vezes, mas como é que vocês não pegam? Por que vocês não põem? Né? Então, existem aí algumas limitações. Tá? Mas não é suficiente o que se paga para assinar as bases de dados? Não, não é. Tá? Então, aqui, de artigos, tá, em azul, a grande maioria, mais de 34 mil itens, e em vermelho, capítulos de livros, mais de 11.700, e em verde, trabalho em eventos. Tá? E aqui, um número bem menor, livros no todo. Bom, com relação às métricas, tá? A coisa mais importante que tem num repositório é o que ele pode trazer de valor agregado. Tá? Então, a gente procura ser um espelho para a instituição, fazer com que a instituição se olhe, tá? E possibilite uma reflexão sobre si própria. Então, a gente oferece métricas automáticas e métricas manuais. Quais são as métricas automáticas? Tá? Até setembro desse ano, durante esse ano, né, de janeiro a setembro, o obteve já mais de 300 mil visualizações. Tá? Então, a gente fornece as citações por ano de publicação, a gente monta um gráfico conforme vai navegando pelas subcomunidades, as colaborações internacionais, então, você tem uma linha, vou mostrar aqui no gráfico, fica mais fácil, você tem uma linha de quanto aquela subcomunidade produz e desses quantos são em colaboração internacional. Vocês vão ver que tem uma distância maior, mas é muito grato a gente observar, no decorrer dos anos, que essa linha também está indo numa crescente, porque quanto mais as pessoas se espelham, mais elas se alinham. Né? É assim que funciona. A gente fornece, então, também o índice H das comunidades e subcomunidades, conforme a gente vai navegando. Então, 333 é o valor total, mas se a gente entra só na comunidade FM, vai ter outro valor, só na comunidade HC vai ter outra, e só na comunidade dos LINs, e daí, em cada uma das subcomunidades, vai variando. E por isso que eu falei, isso possibilita com que os grupos de pesquisa vão acompanhando no decorrer dos anos, tá, essa evolução. Tá? A gente também fornece métricas alternativas, o Altimétricas, tá, com base nas atividades online, principalmente a questão das redes sociais, e o currículo dos autores, com toda a variação dos nomes que a criatividade permite. Então, aqui um exemplo, tá, das citações por ano de publicação. Tá? É claro que é um gráfico que cai, porque quanto mais próximo do ano que a gente está, menor a quantidade de citação. Né? Quanto mais antigo, mais a gente tem aqui um pico, mais ou menos em 2017, acumulou na Scopus 101 mil citações. Tá? Aqui a gente tem o gráfico que vai se formando conforme a gente navega pelas subcomunidades, dando quantos foram publicados, tá? Por exemplo, Departamento de Cardiologia, quantos publicaram, e quantos em colaboração internacional, a linha azul. Tá? Então, assim, isso também a gente vai acompanhando a internacionalização. Né? Opa, obrigada. Também, então, a questão do índice H, que eu falei para vocês. Na versão nova, a gente ainda vai granular mais ainda esse dado, vai dar o dado por pesquisador. Por enquanto, a gente só... Aqui, nas métricas alternativas, como exemplo, tá? Então, assim, o que é aquele donut, né, que forma no Altimétricas, e daí a gente vai ver. Então, esse aí, a gente tem um artigo que teve 976 menções, tá? A grande maioria foi, aqui está aparecendo o tweet, porque essa transparência aqui é um pouquinho antiga, mas é o X, né, o X, tá? E aí a gente já tem o que aparece no Mendeley, o que aparece no blog, que aparece aí em diversas... E é possível também, a partir disso daí, do currículo do pesquisador, vai navegando.
Aqui um exemplo do currículo do autor. Então, assim, a gente tem a bandeirinha, tá? Quando tem mais autores que são de outras instituições, a gente não vai colocar a bandeirinha, e daí o autor, né? O pesquisador clicando vai abrir aqui. Então, aqui é uma homenagem a uma mulher, uma professora aqui da casa muito querida, que infelizmente faleceu esse ano, a professora Rosa Maria Pereira. Tá? Olha aqui a quantidade de variação de nome dela. Aqui, né, vai aparecendo, tá, o tipo de publicação. É possível também você clicar e vai rearranjando. E aqui as citações, que também a gente vai automatizando isso. E aqui o Altmedics, né? É possível extrair esses dados para o RIS, baixar para um gerenciador de referência. Isso tudo a biblioteca faz esses treinamentos, explica para os pesquisadores como é que isso é feito, explica para as secretárias dos departamentos, se quer subir isso para o Sucupira, enfim, facilita aí bastante a vida das pessoas, ou procura facilitar. E, como eu falei para vocês, existem outras métricas, tá, que são mais manuais. E essas daí, elas têm toda uma análise crítica da equipe da biblioteca junto ao grupo dos pesquisadores. Então, assim, a gente exporta os dados do OPI e importa para essas ferramentas de análise. Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar no Scival, no Insights e no Dimensions. Tá? Então, a gente fornece aí, né, qualquer tipo de comparação que essas ferramentas permitem. Como exemplo, impacto normalizado das citações, tá, para o autor. Isso é uma coisa importante, porque uma coisa é a citação, tá, mas normalizado dentro da área dele, específica, né, de pesquisa. O que isso significa? A proeminência, os top clusters, tá, por instituição, então dá para fazer um benchmarking, né, nessas ferramentas. As top publicações, também pelo impacto normalizado, que a gente colocou 5, mas dá para trabalhar com quantas a gente quiser, 10, 50. Tá? E os gráficos de colaboração, Voice Viewer, enfim, né, o Dimension deixa a gente trabalhar com tudo isso. Gente, olha, dá para brincar do jeito que a gente quiser. Tá? Na verdade, essa é a parte que a gente mais gosta. Bom, eu acho que eu fico devendo para vocês, para uma próxima apresentação, tá? Dados que eu considero importantíssimos, que são com relação à infraestrutura. Quanto custou isso para a gente até agora? Quanto que a gente usa de servidor? Quanto que a gente precisa da rede? Tá? Para vocês saberem o real custo das coisas. Tá? Então, assim, a distribuição dos repositórios, como o Washington mostrou naquele mapa do Brasil, que tinha uma série de pontinhos, tá? E fazendo um pouquinho de spoiler, eu estava conversando com a Mariana, tá? Ele sim, uma participação das bibliotecas, dos bibliotecários, como ciência cidadã. Tá? A gente tem um papel muito grande nas instituições de fomentar e trabalhar com isso, porque não tem como tudo acontecer sem ter uma distribuição em rede, tá? Sem ter uma troca de experiência, sem ter uma discussão crítica muito grande no que a gente pode fazer para abrir a ciência, para melhorar a ciência. Tá? Eu convido todos vocês amanhã para ver as experiências que serão expostas aqui com relação à medicina. Tá? Um esforço muito grande que foi feito durante a Covid, que daí vocês vão ter uma noção também prática e real dessa coisa do uso dos dados, do compartilhamento dos dados. Tá? Bom, é isso, muito obrigada. Quero agradecer a toda a equipe da biblioteca, tá? A Rich Solution, que é o analista que nos dá suporte, e aos nossos parceiros. Tá?
da diretoria da faculdade, a diretoria dos LINs, a comissão de pesquisa e os dois núcleos de informática, tanto da Faculdade de Medicina, a NTI, quanto do HC, a NED. Tá bom? Muito obrigada. Bom, gente, agora a gente vai ter um cafezinho e depois aqui no hall, como foi de manhã, e depois a gente volta para a última fala e os debates, tá bom? Vamos ser pontuais, 15 minutinhos. E gostaria de chamar, então, a Mariana Minatel Braga Fraga, que vai falar sobre estratégias de ciência a serviço da sociedade. A Mariana possui graduação em odontologia pela Faculdade de Odontologia da USP, especialização em odontopediatria, também pela mesma faculdade, doutorado em ciências odontológicas na área de concentração odontopediatria e pós-doutorado em economia em saúde pela Macmaster University, no Canadá. Ela atualmente é professora associada do Departamento de Ortodontia e Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da USP e vice-presidenta da Comissão de Pesquisa da mesma faculdade. Muito obrigada pela sua presença. A palavra é sua. Será que eu tenho que virar aqui? Vocês me escutam? Sim, né? Então, boa tarde a todos. Eu queria iniciar a minha fala dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui finalizando esse dia de hoje, né, pelo convite feito pela professora Alicia e depois, né, sucedendo tantos colegas que são de uma área totalmente diferente da minha, mas que eu aprendo muito, né, e espero contribuir à altura aqui nas expectativas. E eu concordo com que alguém dos anteriores mencionou sobre a importância da gente trabalhar em conjunto. Eu acho que eu venho, ao longo da minha carreira, vendo o quanto é importante a gente trabalhar nessa somatória de forças, né? Eu acho que esse evento aqui mostra, né, muito disso. Eu, como a Adriana falou, eu sou professora da odontologia, mais especificamente da odontopediatria, e venho trabalhando dentro da área de economia e saúde, e foi isso que talvez tenha me feito sair, né? Eu sempre tive uma visão muito multidisciplinar, talvez por trabalhar com criança, mas isso me fez sair da caixinha, né? Eu tenho essa característica do sair da caixinha. E foi aí que eu fui parar na ciência cidadã, né? Numa tentativa... eu pus e nem mostrei, né? Então, eu sou da USP, mas do campus, da cidade universitária, né? E eu sempre começo essa foto mostrando um pouquinho de onde eu venho, né? Para que muitos de vocês, né, já podem trabalhar por lá ou estar por lá. E eu tenho essa formação que é eminentemente clínica, né? Então, eu fiz odonto, depois eu escolhi fazer odontopediatria, e dentro da odontopediatria eu trabalho numa área clínica. Já tentei, no começo de carreira, mudar de área e começar a fazer alguns trabalhos laboratoriais. E aí um revisor da FAPESP me falou, mas continua na clínica, né? Por que você está querendo? E foi mudar. E foi o pontapé para eu continuar na clínica.
mas só a clínica não respondia minhas perguntas, né? Então, eu via, né, nós formamos dentro da odontopediatria um grupo que a gente chama de CARDEC, que quer dizer Caries Detection in Children, que nós trabalhamos com cariologia dentro da odontopediatria, e a gente formou esse grupo porque as nossas pesquisas eram para responder dúvidas clínicas. Então, a gente começou a desenvolver muitas pesquisas clínicas. E cada um de nós, né, que tem aqui representado o professor Fausto, a professora Daniela, que são meus parceiros dentro da odontologia, cada um de nós tem uma expertise, uma característica, e eu fui trabalhar com economia em saúde. E dentro da economia em saúde, né, além da economia em saúde, a gente tem trabalhado com preferências. E foi dentro das preferências que eu vi a oportunidade de começar a trabalhar mais com ciência cidadã. Além disso, eu percebia que as minhas pesquisas, né, como a gente falou muito hoje, do acesso aberto, de chegar na sociedade, elas não podiam ficar ali, né? Não me basta morrer num paper. Então, eu queria que elas fizessem a diferença, mudassem práticas. E, com isso, a gente criou uma outra iniciativa, que hoje é quem encabeça os nossos projetos de ciência cidadã, que nós denominamos, por uma força circunstancial, nem era o nome inicial, de Evidente, né? De Evidence-Based in Dentistry. E a gente, dentro dessa iniciativa, a gente quer fazer com que o conhecimento produzido chegue no consumidor final, que é a sociedade, tanto via direta, sociedade, como via dentistas que atendem essa sociedade, ou seja, o usuário final da ciência que a gente produz é a sociedade. Então, a gente precisa criar um caminho para chegar nela. E foi aí que nasceu o Evidente, que tem uma série de ações que a gente tem trabalhado e que eu vou contar um pouquinho mais para vocês das nossas ações de ciência cidadã. Então, na minha fala, eu dividi em alguns aspectos, né, falar um pouquinho da ciência e a sociedade, que a gente já começou a falar um pouco hoje durante todas as palestras, né, falando da importância da sociedade, é o mote desse simpósio. Falar um pouco da ciência cidadã e como ela se encaixa dentro da ciência aberta, trazer um pouquinho dos nossos exemplos, nossos desafios, as nossas conquistas também, dos benefícios que a gente vem conseguindo, fazendo essa implementação da ciência dentro da sociedade, e trazer um pouquinho das visões de quem está envolvido, tanto nós, né, do lado dos pesquisadores, como o outro lado, né, o que a sociedade tem achado de participar. E pensando em ciência, né, quem que é a sociedade dentro da ciência? Historicamente, a gente vê muito a ciência, né, e principalmente eu que trabalho numa área clínica, como a sociedade, como um participante da ciência, como os nossos voluntários de pesquisa. Então, por muito tempo, e ainda na cabeça de alguns, é assim que se enxerga a sociedade. Então, como que a sociedade pode participar da ciência? E a gente viu isso muito claramente na Odonto, no edital de ciência cidadã que foi aberto da USP. Muitos projetos vinham falando que era ciência cidadã porque tinham voluntários de pesquisa. E os voluntários de pesquisa eram cidadãos, são mesmo, que estão participando da pesquisa. Então, aí nós percebemos que a gente precisa educar a nossa sociedade, mas também a nossa comunidade científica do que é ciência cidadã. Assim como a gente está fazendo com a ciência aberta como um todo, porque a ciência aberta, talvez para quem é, né, daqui da plateia, da área das bibliotecas, né, da biblioteconomia, isso talvez esteja muito mais já sedimentado do que quem está na academia na parte de pesquisa, né? Muitos ainda têm uma dificuldade muito grande de entrar de cabeça e viver a ciência aberta. Às vezes até fala bonito na teoria, mas na prática não é aquilo que acontece. E eu acho que hoje, nas falas dos meus colegas anteriormente, isso ficou muito claro e vocês devem viver isso diariamente.
Mas quem é a gente, né, fazendo uma alusão aí da frase, né, quem que é a sociedade na fila do pão se ela não é quem ajuda a fazer ciência como participante de pesquisa? Ela é consumidora de ciência. Então, eu coloco aqui os meus exemplos odontológicos, né, e odontopediátricos. Então, quando a gente escova o dente com a pasta de dente com flúor, a gente consome ciência, porque dentro da odontologia é o que mais foi produzido de ciência é nessa área, de pastas fluoretadas. Mas a gente também pode fazer a sociedade produzir ciência. E no consumo da ciência, a gente viveu uma realidade muito difícil na pandemia, tendo que lidar com fake news, mas elas não existem só por conta da pandemia. A gente tem a ciência que muitas vezes é vendida de uma forma diferente do que ela é produzida, porque ela é interpretada, digerida, repassada, personificada nas pessoas, e a personificação é muito boa, porque vende, dissemina, mas se a pessoa falar pelo lado errado, dissemina o errado também, que é exatamente o que a gente viu na pandemia. Às vezes, uma mesma notícia, o mesmo resultado de um mesmo estudo vira duas informações diferentes para a sociedade. E, dentro desse sentido, foi que a gente começou a trabalhar com o Evidente na tentativa de mudar um pouquinho essa relação ciência-sociedade. A ciência cidadã, ela é uma forma ampla, que a gente pode ser entendida, e pegando as definições tanto da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, como da Associação Europeia de Ciência Cidadã, ela é uma forma bastante ampla de fazer ciência, fazendo uma parceria entre os cientistas, a academia e a sociedade. Mas, basicamente, ela precisa ter dois aspectos. Um é o engajamento público da sociedade dentro do processo científico, produzindo aí ciência, como produtor de ciência, não mais como consumidor, que é o que a gente mais está acostumado. E, dentro desse processo, a gente ainda tem um processo muito importante dentro da sociedade, que é da educação científica. Também uso a pandemia aí como exemplo, que foi um momento que a gente viu a carência que a nossa sociedade tem nesse conceito. E, por fim, uma grande vantagem da ciência cidadã é permitir que políticas públicas sejam criadas e implementadas ligando o que é produzido na ciência e o que a sociedade precisa, fazendo com que essa implementação tenha muito mais chance de dar certo, porque toda vez que a gente pensa em implementação, a gente precisa levar em consideração quais são as dores daquela população, daquele contexto que eu vou trabalhar. E a ciência cidadã faz exatamente esse casamento. Quando a gente pensa na relação ciência cidadã e ciência aberta, existem vários frameworks, alguns deles já apresentados no dia de hoje, que colocam aí a ciência cidadã como parte da ciência aberta, como um dos braços, englobando a ciência aberta. Mas eu vou pedir licença para a gente falar um pouquinho sobre esse, não que eu acho que ele seja o mais completo, eu acho que dá ainda para a gente completar, mas porque eu acho que ele traz uma representação muito interessante de uma intersecção das duas áreas. A ciência aberta, como tudo que a gente já viu hoje e tem para ver amanhã, ela traz toda uma questão de infraestrutura, de pesquisa que nós vimos aí exemplificados nos repositórios, em todas as questões que foram discutidas no dia de hoje. Muito além do acesso aberto, como foi proposto pela manhã. Mas, por outro lado, a ciência cidadã, ela traz um potencial de inovação e de relevância justamente por esse casamento que eu acabei de falar, que junta forças, junta idealizações e junta ações da academia com a sociedade.
Com isso, né, e com esse engajamento, a gente tem um potencial aí de aumentar a relevância e o impacto das nossas pesquisas, que justamente porque elas vão responder às necessidades daqueles que a gente quer beneficiar. E aí o Anderson comentou, né? Talvez, quando a gente caminhar por esse caminho, fique mais fácil a gente avaliar o impacto social das nossas ações, das nossas publicações, que é tão difícil e desafiador. Hoje, a USP, por exemplo, é signatária do DORA, né, de um acordo que mostra que a gente deve avaliar os pesquisadores e as pesquisas não só pelas métricas quantitativas. Mas como fazer isso? É muito difícil. Como é que eu vou avaliar o impacto para a sociedade? Além de ser subjetivo, então a gente precisa treinar as pessoas. Mas a ciência cidadã caminha exatamente nesse sentido. E aí, quando a gente volta para o título do nosso simpósio, né, Ciência Aberta, além do acesso aberto, a gente vê que a ciência cidadã é uma ótima oportunidade, uma janela ainda pouco conhecida, e eu venho de uma área que ela é quase nada conhecida, eu estou desbravando realmente o que é ciência cidadã, dentro, né, da minha área que eu trabalho, não só no Brasil, mas fora, né, quando a gente apresenta os trabalhos, a gente vê que as pessoas falam, nossa, que diferente, talvez para outras áreas ela seja muito comum. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar com ciência cidadã, para mim, ciência cidadã tinha muito a ver com ecologia, com biodiversidade, com mapeamento das aves, das espécies. Eu tinha muitos amigos biólogos que já trabalhavam com ciência cidadã, mas eu não imaginava que ela pudesse chegar tão perto de mim. Mas, quando eu descobri, eu percebi exatamente que ela é uma porta de entrada para que a ciência que a gente produz seja acessível para a população, porque ela necessita disso para se concretizar, que ela seja global e que seja democrática, porque as pessoas, como o Anderson também comentou, aqui no Brasil, a pesquisa ela é fomentada pela sociedade. E era isso que me inquietava lá no começo, que eu queria que a minha pesquisa voltasse para a sociedade de alguma maneira, beneficiando essa sociedade. E se hoje vocês me perguntarem qual que é a minha maior meta profissional, é isso, né? Ver realmente isso se concretizando. E é uma meta minha mesmo, individual. Ninguém me cobra por isso, só eu. Mas é muito importante ver esse retorno. Porque eu estudei em escola pública, eu sou professora de escola pública e faço pesquisa com dinheiro público, então eu acho que é minha responsabilidade dar esse retorno. E não estou falando da boca para fora, não. Eu falo isso e falo na minha casa para os meus filhos, né? Eles já são catequizados em relação a isso, né? Então, é isso, né? A ciência cidadã ela é uma oportunidade de se fazer isso. Claro que existem vários tipos de ciência cidadã. E aqui eu peguei um diagrama da RBCC, que é a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, que mostra que, dependendo da participação que você vai envolver a sociedade na pesquisa, ela vai ter uma característica diferente. Desde só ele te ajudar a coletar dados, por exemplo, em alguns casos em que se mapeia espécies, animais e de flora em diferentes lugares, a pessoa, às vezes, só te manda uma foto, até a ciência cidadã que a gente chama de cocriada, que a sociedade é aquela que ela emerge mesmo, é aquela que tem o maior potencial de fazer diferença na implementação de políticas públicas, porque desde o processo da criação da ideia, a sociedade está envolvida, até envolvendo em todas as possíveis fases da pesquisa, até na hora de disseminar os resultados, que volta de novo à questão da sociedade como consumidora desse conhecimento produzido. Claro que, para ser ciência cidadã, a gente tem alguns princípios, né? Então, a gente vai envolver esses cidadãos em atividades científicas, vai gerar conhecimento para eles, eles vão se beneficiar como cientistas, então, eles precisam ter um benefício, eles não te prestam um serviço. Se eles te prestam um serviço, não é ciência cidadã, né? Eles precisam ter a contrapartida.
E, com isso, você vai ter uma ciência de qualidade, tanto de qualidade quanto você fizesse com pesquisadores, mestrandos, doutorandos ou pesquisadores formados. Então, tem um rigor técnico, né, em todas as fases do processo, sempre cuidando para que tenha, assim, em todas essas fases, um feedback para o pesquisador cidadão, porque ele também precisa saber o que está acontecendo, ele precisa ser informado e dar a devolutiva para a sociedade também. Mais um casamento com a ciência aberta, né? Os dados produzidos precisam estar abertos, acessíveis, livres, para quem quer da sociedade, não só o pesquisador cidadão, acessar. E o pesquisador coordenador acadêmico, ele vai ser responsável por controlar todas as possíveis limitações, vieses, treinar esses pesquisadores cidadãos e fazer com que esses cidadãos sejam publicamente reconhecidos para que eles tenham esse benefício social de reconhecimento. Tudo isso é uma estrutura que, claro, né, vocês já podem imaginar, não é simples de se fazer. E o Washington comentou hoje pela manhã, né, que a ciência cidadã ela é uma parte mais difícil da ciência aberta. Não vou mentir para vocês, né, especialmente para uma área como a odontologia, que está engatinhando nesse processo. Mas, como eu disse para vocês, a nossa ideia é fazer com que a informação, a ciência produzida por nós mesmos e por outros grupos chegue na sociedade. Foi assim que nasceu essa iniciativa que eu falei para vocês, que nós coordenamos, que é o Evidente. Então, a nossa ideia era, num primeiro momento, a gente começou lá no Facebook, nas mídias sociais, e queríamos traduzir o conhecimento, né, no sentido de pôr na linguagem que... Começamos com os dentistas, depois fomos para a sociedade em geral, mas numa linguagem que o público-alvo pudesse compreender, né, e, com isso, disseminar ciência, mas a gente não queria parar aí. A gente queria fazer isso num processo muito transparente, despersonificado, né, que qualquer um conseguisse reproduzir e que a gente saísse dessa coisa do viés de que cada um pode disseminar de um jeito diferente. E aí, além disso, queríamos deixar, né, especialmente os profissionais, empoderados para que eles conseguissem, nos próximos artigos, tentar entender por eles mesmos. Então, seria um pouco dessa questão que eu falei para vocês, de dar educação científica para a sociedade. E a gente começou isso com os profissionais e depois passou para a sociedade. Quando a gente avaliou lá no Facebook os profissionais, a gente viu que eles eram muito passivos, né? E é esse artigo que eu coloco aí de uma aluna minha de iniciação científica, falando que eles, na verdade, eles se baseavam, se focavam muito em ler, né? Eles não interagiam com tudo que a gente colocava. E hoje a gente tem uma plataforma que a gente tem usado, né? A ciência colaborativa, que eles podem até se cadastrar como possíveis voluntários da ciência cidadã. Nós fizemos uma estratégia com os dentistas do estado de São Paulo, conseguimos alcançar a representatividade que a gente queria. E com a sociedade, a gente tem trabalhado numa estratégia co-criadora, que a pessoa ela pode desde dar perguntas que elas queiram e achem importante de nós investigarmos, até se cadastrarem como pesquisadores cidadãos e nos ajudar em pesquisas de preferência em relação a cuidados odontológicos. Claro, como eu falei para vocês dos benefícios, né? A gente listou uma série deles. Um deles é a democratização da ciência, que é um benefício mútuo para o pesquisador e para a equipe de pesquisa. Falamos de outras coisas como treinamento, reconhecimento e envolvimento e participação social, mas nós, da academia, também ganhamos muito. É um processo inovador, muitas vezes nos ajuda no alcance e na representatividade, além de um possível impacto orçamentário. Mas nem tudo são flores, né? Como estão piscando aí as luzinhas, a gente tem dificuldades numa série de aspectos. Então, a gente precisa capacitar essas pessoas, né? A gente precisa produzir recursos educativos, né? Então, aqui é a nossa zona de treinamento da nossa plataforma. Então,
especialmente quem trabalha com pesquisas com seres humanos, precisa estar treinado em ética, em pesquisa, precisa estar treinado em boas práticas clínicas. Precisamos manter os nossos cidadãos engajados, tanto quanto uma equipe de pesquisa convencional. Então, a gente faz, por exemplo, aí, rankings, metas individuais, metas coletivas, para eles marcarem as produções. Estamos desbravando as questões éticas e legais, porque nós sabemos, existem preceitos internacionais, mas a gente precisa dançar conforme a música e dançar conforme as normas da ética no Brasil, CONEP, Sistema CEP-CONEP. Então, a gente vem trabalhando com essas questões e também com as questões tecnológicas, criando alternativas, plataformas fáceis de serem utilizadas, que não sejam só a nossa visão, mas que respondam a eles. Então, é isso que nós vemos fazendo dentro do Evidente. E, só para a gente finalizar, eu disse que existem benefícios, Então, um dos benefícios, nos nossos estudos de preferência, eu trouxe aqui para sumarizar para vocês. Eu preciso de uma amostra representativa de dentistas e depois de usuários do Brasil. Se eu não tivesse a ciência cidadã, eu ia ter que mandar pesquisadores para diferentes regiões, treinar as pessoas de lá. Com a ciência cidadã, eu trago essas pessoas, educo, modifico a nossa sociedade cientificamente e elas voltam para os seus nichos e espalham a minha pesquisa. Com isso, eu vou ter uma amostra representativa com menos custo, Só para vocês terem uma ideia, de um custo, de uma pesquisa aproximada, aí a gente teria uma diferença de quase R$100 por participante incluído numa pesquisa como essa de preferência que eu falei para vocês. E isso é muito importante, que eu tenha essa representatividade ainda a um custo menor. E os pesquisadores cidadãos, eles mostram, através dessa Word Cloud, a gente captou sentimentos positivos, preocupações, porque não é fácil se tornar um pesquisador, e também outras questões importantes. Então, questões que eu falei, dos benefícios, então, de mostrarem aí que entender o porquê das coisas, que aprender uma metodologia diferente, como fazer, que foi melhor do primeiro para o segundo dia. Mas também isso não vem livre das preocupações. Então, vocês podem ver aí, a pessoa respondeu e travou, travou é o tablet. Então, eles ficaram preocupados na coleta de dados, que não é só chegar e abordar, então, eles captaram como é fazer a coleta de dados. E aqui vemos, então, outras questões de benefícios, de relatos, como vocês podem ver, de experiências pessoais. Então, falando da questão do abordar homens e mulheres, era uma menina falando da dificuldade, que ela tinha vergonha de falar com alguns homens, porque essa abordagem foi num congresso, e dentistas somos maioria as meninas, então os homens eram diferentes para elas, e sentimentos positivos, que eu acho mais bacana, falando que a pessoa se sentiu parte de algo, que ela se sentiu fazer a diferença, mostrando aí a questão da participação, do reconhecimento e da democratização, que são benefícios desse tipo de prática. Então, a gente viu que a estratégia contribuiu com novos conhecimentos e experiências, que é o que a gente esperava, mas também essa sensação do pertencimento, de se sentir fazendo algo útil pela ciência. Então, eu queria agradecer a atenção de todos e coloco-me também aí à disposição para qualquer dúvida e discussão que a gente possa ter. Muito obrigada. Obrigada, professora. Convido, então, você para sentar aqui. Nossa, você foi muito pontual. Não precisei nem fazer nada, Você se moderou completamente. Olha que maravilha.
Bom, a gente agora abre o espaço para as perguntas. Eu acho que a gente distribuiu uma papeleta. Queria saber se já temos algumas perguntas. E eu vou fazer uma pergunta aqui para... Vou começar pela professora, né? Minha curiosidade é no sentido do engajamento, de chegar nesses cidadãos. Existe um chamamento? Como é que é essa abordagem, quer dizer, chegar até essas pessoas que, como você disse, não conhecem ou não têm, né, o conhecimento, quer dizer, como que eu faço para colaborar, né, com a ciência, como cidadã? Estou lá, como é que eu posso colaborar? Obrigada, Adriana. Na verdade, a gente está exatamente nessa fase, né? Nós ganhamos um edital da USP que foi aberto para a ciência cidadã, e a gente está exatamente nessa fase de montar a nossa campanha, estratégia de recrutamento dos nossos pesquisadores ou dos nossos cidadãos pesquisadores. Então, a gente, até baseado numa conversa que a gente teve, né, numa reunião que a Adriana participou na RBCC, uma das nossas ideias é a gente fazer a nossa disseminação e esse chamamento via bibliotecas, que foi uma coisa que eu nunca pensei, e daí a importância desse contato, né? Então, eu sou coordenadora de um GT da RBCC, que é de Articulação e Sustentabilidade, e uma das nossas colegas comentou, né, o interesse da Adriana pela ciência cidadã, e ela foi lá falar para a gente. Enquanto ela falava, eu tive uma lista de ideias. E daí eu falei, gente, como, né? Meu mundinho, né, a biblioteca está lá do meu lado, e eu nunca tinha pensado, né, como isso poderia ser um recurso a meu favor. Então, a nossa ideia, e já era desde antes, né, é fazer uma disseminação nacional e utilizar, né, alguns veículos, e um deles a Adriana me convenceu, que é a biblioteca, pode ser, né, a rede de bibliotecas pode fazer isso e trazer essas pessoas, que a gente precisa de representantes para essa pesquisa especificamente em todo o Brasil. E pessoas que sejam usuários do sistema de saúde, seja público ou privado, né, que consomem a saúde de alguma maneira, porque mesmo que a gente não use o SUS diretamente, o SUS nos banca, né, de alguma maneira, mesmo que a gente utilize os convênios, e é essa a nossa perspectiva. Então, a gente está caminhando nesse processo, né? Essa semana eu marquei, inclusive, uma reunião para a gente fazer essas articulações. Com os dentistas, foi mais fácil. Então, a gente pegou as coordenadorias de saúde bucal, e aí a gente reúne um grupo de dentistas. Mas, com a população, eu acho que o caminho, né, é esse, de fazer um chamamento. E aí, os projetos de ciência cidadã, geralmente, eles fazem entrevistas mesmo, para ver quem tem o potencial ou está sendo só atraído pelo embalo, né? E aí, em breve, acho que eu vou ter experiências mais concretas para contar para vocês. Obrigada. Veio alguma pergunta aqui da plateia? Então, eu vou pedir um spoiler aqui para a Edi. A Edi comentou que, numa próxima apresentação, ela ia trazer alguns números de investimento, pergunta que não quer calar, né, de quanto custa, né? Então, você não pode dar assim alguns spoilers assim desse próximo paper. A gente já está fazendo revisão por pares aberta aqui, tudo. Já estamos aqui fazendo tudo isso que a gente está falando. Não sei se a Rosa pode me ajudar aí. A gente estava tentando levantar esse dado atualizado aqui junto ao pessoal da informática, mas, por exemplo, a gente começou com um servidor e um storage na base de 500 GB, tá? Aí, depois, a gente passou para 900, e em fevereiro desse ano, o chefe da informática ele deu a entender que nós ocupamos bastante do serviço dele, né? Inclusive com relação à preocupação de segurança, tá? A maioria das pessoas não sabem, mas durante a época da Covid, tá, as instituições de saúde, hospitais, faculdades de medicina, foram
muito bombardeados por hackers. Foi uma coisa assim absurda. Você fala assim, puxa, não bastasse estar lutando com um vírus infernal, né? Peraí, Rosa, você vai ter que ler isso daí, porque eu não vou saber ler. Teve esse problema. Então, ele falou assim que o OPI também foi fonte de tentativa de invasão. Rosa, lê aqui para mim, por favor. Bom, na verdade, boa tarde, sou Rosa, bibliotecária. Boa tarde. A gente tem alguns servidores, né? Porque como a gente faz um trabalho, a gente não pode ter apenas um servidor de produção, mas a gente tem um servidor de homologação, a gente tem várias instâncias. Hoje a gente tem uma outra instância de teste para a versão nova, então são dados bastante grandes. Então a gente tem, na verdade, 5 instâncias, uma delas com 109 gigas, uma outra com 54 gigas, uma outra com 136 megas e uma outra com 5,7 giga. Então, são números bastante grandes para se manter, né, chefe? Assim, a tecnologia vai evoluindo, né? Então, uma coisa que a gente precisava ter um hard disk físico, agora a gente tem muita coisa que é virtualizada. Então, isso facilita a nossa expansão, o escalonamento disso daí, né? Então, com relação à infraestrutura. Mas eu ainda vou trazer dados melhores tá? E com relação ao investimento, tá? É muito difícil trabalhar com software aberto, tá? O software aberto, como o DaySpace, e lá no OpenDoar vocês vão encontrar também estatísticas dos principais softwares usados nos repositórios de acesso aberto, e o mais utilizado é o DaySpace, que é o que a gente utiliza aqui na faculdade. Tá? Você precisa de uma série de outros softwares para ele poder rodar. Tá? Então, isso tudo requer um conhecimento muito grande e uma integração muito forte com as comunidades de desenvolvedores internacionais. Tá? Então, a gente tem, entre os parceiros, né, eu cometi uma gafe que eu não mencionei, mas o nosso que está junto com a diretoria. Mas nós temos os fundos da Fundação Faculdade de Medicina, tá, que desde o início do projeto custeia o desenvolvimento de um analista especializado nisso, que tem um conhecimento muito grande em produção científica e nessa parte toda que envolve esses softwares. Então, não só desenvolvimento, como base de dados e tudo mais. É mais de 100 mil por ano, Adriana. 10 anos? Aí a gente faz a conta, né? Anderson, queria também fazer uma provocação aqui, na verdade. Acho que muito do que você falou dessa questão aí da avaliação, né? O que você está vislumbrando? Quais são as discussões que você pôde acompanhar? Você está vindo aí de um estágio aí, né? Que você participou de cursos, porque eu escutei de uma pesquisadora que você também conhece, a Eva, da Universidade de Carlos III, né? De Madrid, se não me engano. Ela estava falando sobre um grupo de trabalho justamente focado em disseminar e ter outras formas de avaliação da ciência, né, dos pesquisadores, assim, de não colocar todo o esforço no paper, né, para que, se coloca todo o esforço no paper, a gente acaba ficando nesse ciclo de buscar os papers que têm alto impacto, aí vem tudo isso, né, os acordos transformativos. Você tem algum spoiler para nos dar? Essa discussão está bem forte na Europa, especialmente. A gente sempre viu, os europeus sempre foi importante ter os índices métricos tradicionais, sempre tiveram isso como seu principal destaque. A questão é que
como eu disse, o custo disso é insustentável. E a cada ano isso custa cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, para mim foi surpreendente assim alguns discursos. Eu participei de uma semana de compartilhamento de experiências com, como eu disse, várias bibliotecas e instituições da Europa. E é muito interessante porque a discussão era: a gente tem que começar a rever isso, porque os indicadores não condizem com a realidade, a gente tem que mensurar o impacto social. Então, estão sendo realizadas inúmeras iniciativas, e quem capitaneou essa reunião foram as universidades holandesas, e eles já estão trabalhando com plataformas abertas para captar dados, mas o foco deles hoje é como a gente vai conseguir captar, de fato, o impacto social disso tudo. Então, eles têm inúmeras iniciativas de ciência cidadã, né? Pela Europa tem se disseminado bastante, porque tem um grupo forte também, europeu, né, de ciência cidadã, bem forte, e com firme participação das bibliotecas, né? Então, tinha vários colegas lá que tinham uma atuação direta no apoio, né, como o hub para as ações de ciência aberta das suas universidades, né? Uma estoniana, por exemplo, ela era responsável por toda as iniciativas do país. Então, aquela biblioteca daquela universidade se tornou um hub para o país, né? Então, tem sido buscado, e porque a gente sempre viu, né, nós somos o colonizado, né, e a gente sempre os via sempre esbanjando em termos de investimentos. O que eu senti de todos os países, né, foi uma grande dificuldade em manter toda aquela estrutura que foi criada e como atualizá-la, né? Então, isso tem mudado. Uma preocupação, também acho que vale a pena destacar, né? Eles tinham uma preocupação firme, porque quase todos ali utilizam o Pure da Elsevier, né? Que é uma plataforma de CRIs, né? Ele é o repositório e é usado por muitas universidades europeias, muitas. E custa muito. E ele foi uma solução que foi desenvolvida por uma universidade dinamarquesa, e a Elsevier foi lá e comprou. Assim como ela comprou tanta coisa entre 2018 até 2021, ela comprou muitas empresas. Acabou com toda a concorrência e se tornou o maior conglomerado, de fato, hoje, né? A Elsevier não trabalha só com impressão ou com artigos. A Elsevier é uma empresa de tecnologia. A Helx é uma empresa de tecnologia muito forte. E quem detém esses dados de citação, de fato, são duas empresas hoje, que são as empresas que é a Clarivate e é a Elsevier. Eles não conseguem mais lidar com isso. Os custos são altos. Então, estão procurando, sim, soluções. E uma das soluções seria aplicar a ciência cidadã, como a Mariana comentou, e criar soluções abertas. Mas, sim, está mudando, e a gente insiste em algumas instituições, a gente continua insistindo em querer copiar iniciativas que lá fora já não estão dando certo, tá se comprovando que não estão dando certas, né? Então, esse é o problema, Adri. Tem alguma pergunta que venha da plateia? Não? Então, professora, queria também comentar, né? A senhora falou da minha participação na reunião. Olha a responsabilidade. Vocês escutaram que as bibliotecas podem ser essas parceiras efetivas, né, no recrutamento. Então, não vamos deixar a nossa peteca cair, né? Que a gente fala, tem que combinar com os russos, como diz, né? Então, fico feliz que a gente possa ter provocado. E aí, como não tem perguntas, eu vou passar, se você quiser fazer alguma complementação, aí passo para os colegas para a gente já encaminhar para o fechamento. Obrigada, Adriana. O que queira, qualquer... Tá. Eu queria, não aproveitando, né, o Anderson falando, eu trabalhando, né, numa dessas revistas, né, que eu fui editora que cobram APCs, não é dos piores, né, mas é da Biomed Central. Para a gente, no Brasil, é muito caro, né, e a gente já teve apelos, muitas vezes, de pesquisadores holandeses, e aí, pegando o gancho, que a Holanda já há muito tempo faz o que o Brasil está fazendo, que é de exigir que os estudos patrocinados sejam publicados em acesso aberto. Então, tinha um número muito grande de pesquisadores holandeses que buscavam por isso. E aí, eu acho que eles já viviam o que nós, hoje, pesquisadores brasileiros, vivemos, que é a dupla taxação, né? Porque eu tenho verba do CNPq para desenvolver
a minha pesquisa. Aí eu peço mais dinheiro do CNPq, que é para pagar a publicação. Então, a gente, né, sobretaxa a questão do pagamento. E eu acho que mesmo eu que trabalho com economia em saúde, né, às vezes as pessoas falam, não, o Brasil precisa fazer análise econômica porque é um país subdesenvolvido, não tem dinheiro. Não, o dinheiro é escasso em todos os lugares, né, é um recurso escasso. Então, a gente precisa pensar, né, na onde a gente está colocando dinheiro, colocar as coisas que façam mais diferença. A gente tem ainda na academia muito investimento em pesquisas que a gente sabe que não vão dar em nada, né, dar bolsa para muitas pessoas que não vão dar o retorno. Então, a gente precisa mesmo, eu acho que, como sociedade, repensar essa série de coisas, e eu acho que a sociedade precisa se apropriar disso e entender, de fato, que ela é parte do todo. Então, era só esse comentário, que eu acho que a Holanda, como ela está pioneira, né, nessa questão da ciência aberta, eu conheço muitos pesquisadores que são brasileiros e estão lá, e que são holandeses, e tem muito essa questão, né, eles trabalham muito com essa questão da ciência aberta e com a questão para onde vai o meu dinheiro, né? Então, eu acho que a gente devia copiar, né, os modelos positivos nesse sentido, né, realmente. Eu faço parte de um outro GT daqui da USP, de ciência aberta, que eu acho que seria importante, eu vou fazer a sugestão, espero que vocês aceitem, para quem está coordenando, vocês, bibliotecários, né, que já têm algumas questões, né, consumadas e muito claras e palpáveis, participarem desse GT. Porque de nada adianta, e a ideia é fazer um roadmap da ciência aberta dentro da USP, para que a gente tenha um plano de metas nesse sentido. É um GT da Pró-Reitoria de Pesquisa, que eu participo, porque eu estou vice-presidenta da comissão de pesquisa da minha unidade, mas é uma coisa que eu acho que é importante envolver várias esferas, né? E aí eu acho que seria muito oportuno a gente ter a visão que vocês têm. Então, eu espero que isso também vingue aí, que a gente também seja um exemplo nesse sentido. Bom, para finalizar a minha fala, né, eu quero dizer que eu fico realmente muito feliz que, depois de tantas coisas ruins que a humanidade passou com essa pandemia, não que a gente esteja num momento de flores, né, mas a possibilidade da gente se reencontrar, da gente trazer pessoas de outros lugares do Brasil para esse simpósio, de gente interagir e poder trocar tantas experiências e tantas vontades, né? É uma coisa muito importante que dá uma sinergia muito boa para a gente caminhar e para a gente conseguir atingir objetivos maiores, né? Eu assim, acho que muitos dos problemas que foram levantados hoje aqui, a solução está na própria academia, tá? A gente vive solucionando uma série de questões tão mais difíceis e a gente não consegue solucionar o problema do ciclo da produção científica, né? A gente precisa pensar nisso com bastante tempo, com bastante empenho, tá? E propor alguma solução que funcione, tá? Então, é só isso que eu tenho a dizer. Anderson. Pegando o gancho da EDI, né, a gente tem inúmeras formas de resolver isso internamente. Então, o papel, e eu falo para quem é bibliotecário aqui, a gente tem que ter um papel de estar muito colado nas nossas comissões de pesquisa. Isso ajuda, porque a gente sempre vai ter um membro que está envolvido em alguma comissão, seja na própria USP ou no MEC, né, na CAPES, desculpa. Então, é o advocacy, que a Adriana tanto bate na tecla. A gente tem que fazer o advocacy para que as coisas comecem a mudar um pouco, né? Se não for por meio deles, não tem como mudar. São os cientistas que mantêm o sistema funcionando.
E é isso. Obrigado por vocês terem vindo. E não esqueçam de vir amanhã. Tá? Por favor, venham, porque tem muita coisa bacana. E é meio período, não é, professora? É só meio período. Venham. Queria saber, professora, a senhora quer fazer algumas palavras finais aqui? Bom, porque isso hoje não é o final, como o Anderson falou, de hoje. Então, eu queria, em nome do grupo organizador, da comissão, agradecer a presença ilustre aqui dos colegas que também compartilharam suas ideias, agradecer a audiência e dizer que a gente tem um encontro, o pessoal que está nos vendo online também, e que a gente tem um encontro. Aliás, quem está vendo online podia vir aqui, porque o café foi uma delícia, esse teatro é maravilhoso, vocês não estão sentindo o calor humano que está rolando aqui, que é imperdível. Então, amanhã, vocês venham para cá, certo, Edi? Então, agradecer. Nós temos um encontro, então, marcado aqui, amanhã, às 9h, para a segunda parte do nosso simpósio. Muito obrigada, boa tarde, fiquem bem.